Toma minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso que ama minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro e eu o vaso. Toma minha vida e a faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro do Apocalipse. E hoje vamos iniciar o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Começando pela igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 7. Apocalipse 2, os versos 1 a 7. Eu vou fazer a leitura na versão revista e atualizada. Diz-nos assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, irmãos. Apenas algumas informações a nível de introdução. Esta igreja, amados, foi fundada pelo apóstolo Paulo no contexto da sua 3ª viagem missionária. Ali em Éfeso, o apóstolo Paulo passou 3 anos pregando o evangelho.
E por intermédio do seu ministério, Deus promoveu naquela cidade tão pagã, tão incrédula, um grande avivamento espiritual. Inclusive, em Atos 19, nós podemos ver um registro importante acerca deste avivamento. Atos 19, versos 19 e 20, nos diz assim: também muitos dos Corta essa transmissão, filho. Não tem condição, não. A gente está transmitindo online hoje, mas não tem condição. Caíram já 4 vezes, né? É no bairro inteiro, né? É o bairro inteiro. Atos 19, 19 e 20 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É interessante, irmãos, que aqui no livro de Atos nós podemos ver que aquele avivamento espiritual não foi simplesmente local. Não foi algo circunscrito aos irmãos que faziam parte daquela igreja. Mas foi algo que alcançou toda aquela cidade. Então, o ministério de Paulo alcançou aquela cidade por inteiro. Inclusive, os números que são colocados aqui no livro de Atos são números impressionantes. Imaginem só todos os feiticeiros, todos os magos, todos aqueles que seguiam artes mágicas, superstições, eles lançarem os seus livros fora, colocarem os seus livros no fogo, negando tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Meus irmãos, nós podemos ver que um verdadeiro avivamento impacta a sociedade. É por isso, irmãos, que eu tenho muitas dificuldades em crer que o Brasil está passando por um avivamento, como muitos afirmam. Porque se o Brasil estivesse, de fato, passando por um grande avivamento, os avivamentos que nós vimos, por exemplo, na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, em outras passagens do Novo Testamento, e também ao longo da história da igreja, nós podemos ver, irmãos, que esses avivamentos impactaram a sociedade. E o que nós estamos vendo no Brasil é cada vez mais um processo de afastamento dos padrões de Deus, e não um processo de aproximação dos valores da palavra do Senhor. De tal modo que o que aqui o livro de Atos nos descreve é um verdadeiro avivamento. E Paulo está sendo usado por Deus para ser um instrumento da propagação do evangelho, para que ali aconteça esse avivamento. Então, na terceira viagem missionária de Paulo, esta igreja nasce, esta igreja é plantada. E por aquela igreja, meus irmãos, passaram personagens importantíssimos do Novo Testamento. Paulo, Timóteo, João. Eles estiveram naquela igreja como pastores, como dirigentes daquela comunidade local. Além disso, algumas informações em relação à própria cidade em si. Éfeso era a capital da Ásia Menor, sendo alçada ao posto após a cidade de Pérgamo. Então, Pérgamo era a primeira capital, mas a posteriori, Éfeso ganhou uma grande notoriedade, cresceu sobremaneira. Por esse motivo, foi alçada a esse posto, era a capital de toda a Ásia Menor. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, era uma cidade na qual existiam ali muitas culturas. Muitas culturas. Era uma cidade pujante, uma cidade com economia forte, uma cidade em que havia muito comércio. Inclusive, boa parte do comércio na cidade de Éfeso pairava em torno do comércio de ídolos da deusa Diana. A deusa Diana dos Efésios, ou Ártemis, era naquela localidade o ídolo mais conhecido, mais venerado, mais adorado. Inclusive o seu templo
fazia parte daquela lista de 7 maravilhas do mundo antigo. Posteriormente, Paulo envia Timóteo àquela cidade, para que ali ele pudesse desempenhar o papel de pastor, de delegado apostólico, e depois o próprio João se tornou o pastor daquela igreja. E aqui, meus irmãos, nós vemos o Senhor Jesus endereçando a sua primeira carta, aquela que possivelmente era a igreja mais destacada daquelas 7, a igreja de Éfeso. No começo dessa carta, meus irmãos, o Senhor começa a listar as suas características, os seus atributos, as características do remetente da carta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui no começo, no versículo 1, nós vemos que Deus fala à igreja por intermédio da palavra e ele se utiliza de um mensageiro, que é justamente esse anjo. Na quarta-feira passada nós vimos que quando o Senhor Jesus, ele quer falar à igreja, ele endereça a sua carta ao anjo da igreja. Então o anjo da igreja recebe a carta de Jesus e ele repassa essas informações à igreja como um todo. Então aqui é muito provável que esse anjo da igreja seja o pastor da igreja, aquele que está encarregado de levar a mensagem da palavra de Deus à igreja. E é interessante, meus irmãos, que essas características que o Senhor Jesus apresenta, elas nos trazem à tona algumas verdades. Veja aí o versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então note, nós vimos na semana passada que essa simbologia, o próprio livro do Apocalipse nos revela, nos traz o significado. Então, as estrelas são os pastores, os candeeiros, as igrejas. Então note que aqui ele está dizendo o seguinte: eu tenho na minha mão direita as 7 estrelas. Os anjos das 7 igrejas, eu os tenho nas minhas mãos. E não apenas isso, na minha mão direita. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo: eu exerço o controle, a autoridade na igreja, porque a mão direita é para conduzir e para guiar. Demonstra também o seu poder, a sua onipotência, a sua autoridade. É a destra de Deus, a destra de Jesus. Então Jesus exerce autoridade na igreja, exerce ensino na igreja, exerce a sua direção na igreja por intermédio do anjo da igreja. Ou seja, o anjo em si, a pessoa em si, o personagem em si, ele não é tão importante, porque ele é um ser humano. Eu sou um ser humano. O pastor Hélio é um ser humano. E seres humanos são falhos. São passíveis de erro. Mas a função que é ocupada, essa sim é que é importante. Porque é uma função designada pelo próprio Deus. E Deus está dizendo: eu exerço o controle, eu direciono a igreja através do anjo da igreja, que está na minha destra. Mas veja, qual é o papel do anjo da igreja? É de mandar na igreja como um tirano? Não, ele é um mensageiro. Então, o anjo da igreja deve ser fiel na exposição da mensagem da palavra de Deus. Porque, sendo fiel, a palavra de Deus será ministrada à igreja, e a igreja passará então a entender os propósitos de Deus e será conduzida pela palavra do Senhor. E sendo conduzida pela palavra do Senhor, certamente exercerá a vontade de Deus. Mas esse que aqui escreve, que é o Senhor Jesus, irmãos, ele também afirma: eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conforme também nós já vimos na quarta-feira passada, Jesus, ele está conosco aqui. Ele anda no meio da igreja. Ele está presente na igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se fará presente no meio deles, em espírito. Então Jesus está aqui para receber a nossa adoração. Jesus está aqui
para responder às nossas orações, mas também Ele está aqui para avaliar as nossas vidas. E é por esse motivo que no capítulo anterior, Ele é apresentado como aquele que possui olhos como chamas de fogo. São olhos que podem perscrutar, podem provar, podem burilar, podem penetrar o mais profundo e o mais escondido do nosso ser, inclusive as nossas motivações mais internas. Então, aqui o Senhor Jesus diz: eu exerço controle na minha igreja, eu estou direcionando a minha igreja, mas eu também estou provando a minha igreja. Eu estou analisando a minha igreja, quais são as motivações de cada um dos meus servos que dela fazem parte. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Se Jesus está aqui, e aqui, meus irmãos, é uma aplicação muito importante. Se nós temos essa convicção de que Jesus está aqui, nós precisamos atentar para a necessidade de reverência e de respeito no culto. Porque Jesus está aqui. Meus irmãos, quando nós estamos diante de uma autoridade civil, dependendo da autoridade, se requer um pronome de tratamento adequado. Os irmãos sabiam disso? Você não fala, por exemplo, com o presidente da República dizendo: ei, cara, pode ser que seja alguém que você não goste, que você não tem nenhuma familiaridade, nenhuma simpatia, mas você se refere a ele como excelentíssimo senhor presidente da República. E aquele tratamento, ele permeia uma ideia de respeito, porque a função que aquela pessoa ocupa é a função mais alta no nosso país, no que se refere ao poder executivo. Quando, por exemplo, eu estou me referindo a outra autoridade, eu vou usar outro pronome de tratamento. Até mesmo o Papa Francisco, não é, que está, talvez, né, bem mal de saúde, não se sabe ao certo, todo dia se diz uma coisa diferente, mas o pronome de tratamento que é comum para ele é Vossa Santidade. Pastor, mas ele não é santo para ser Vossa Santidade, porque santo é todo aquele que crê em Jesus. É verdade. Mas a sociedade convenciona chamá-lo assim por causa da sua posição. Inclusive, quando, por exemplo, o Papa chega no país e o presidente vai recebê-lo, a primeira-dama tem que estar de preto. Até as suas roupas são diferentes. Porque existe na sociedade a ideia de respeito, de reverência, pelas funções que são ocupadas pelas autoridades. Quer nós concordemos ou não. Se eu vou falar com um governador, um prefeito, eu falo de maneira diferenciada. Se eu falo com um juiz, e eu estou ali diante dele, eu me refiro a ele dizendo: meritíssimo. Meritíssimo. Existe a necessidade de reverência, de respeito, pela posição, pela função que aquela pessoa ocupa. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui diante de Jesus. E nós estamos diante daquele que não somente ocupa uma posição superlativa, mas ele mesmo já é digno de honra, de glória e de louvor. Então a questão é, a sua própria pessoa divina, por si só, nos traz a necessidade de total respeito, de total reverência, porque Ele é Deus. Mas além de ser Deus, irmãos, Ele é o dono da igreja. Ele é o salvador da igreja. Foi Ele quem derramou o seu sangue em favor da sua igreja. E é por esse motivo que quando nós estamos em culto, quando nós estamos na igreja do Senhor, quando nós estamos perante Ele, juntamente com os nossos irmãos, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para ofertar a nossa vida perante Ele e para ouvir a sua palavra, nós devemos ter reverência. Nós devemos respeitar esse momento, irmãos. Esse momento não é um momento qualquer. E é por isso que eu bato muito em cima disso, irmãos. Não é momento de nós estarmos pensando nos celulares. Desliga o celular.
Ah, pastor, mas eu uso o celular para acompanhar aqui a pregação. Ok. Mas não perca o seu foco, não perca a sua atenção. Não fique pensando no que vai acontecer amanhã, no que aconteceu hoje, no que aconteceu ontem. Não, foque na palavra de Deus. Jesus está aqui para receber o seu louvor. Jesus está aqui para falar ao seu coração por intermédio da palavra. Então, meus irmãos, o momento do culto é um momento em que nós, na verdade, estamos perante a presença do Deus Todo-Poderoso, e por esse motivo nós devemos evitar distrações, devemos evitar entra e sai da igreja. Devemos evitar isso, irmãos. Meus amados, eu sou de um tempo em que, no momento da pregação, não tinha um pio na igreja. Mas um pio, olha, você não ouvia ninguém. Ninguém. Ninguém andava na igreja, irmãos. Eu ainda sou desse tempo. Eu sou de um tempo em que os crentes, eles tinham vergonha de levantar e dar as costas para o pastor. Eu não vou dar as costas para o pastor, não, ele está pregando. Hoje, irmãos, nós pregamos e é difícil pregar hoje. Por que motivo? Porque perdeu-se a noção de reverência. Perdeu-se a noção de que nós estamos na casa do Senhor. Nós precisamos resgatar isso. Isso é de extrema importância. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus demonstra o seu conhecimento acerca da sua igreja. Veja o versículo 2. Conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo de número 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus aqui ele começa a reconhecer características positivas daquela igreja. É como se Jesus aqui estivesse fazendo um diagnóstico da igreja. Imagine só você indo para um médico, não é? E você está com alguma enfermidade, está com alguns sintomas, e o médico ali passa um exame completo da sua vida, do seu organismo, do seu corpo por inteiro. E você vai fazer aquele exame, e agora o médico está lendo para você tudo que você tem. Aí o médico começa a dizer assim, ó, seu hemograma está bom, o seu colesterol está ok, as suas gorduras totais estão ok. Aí começa, tudo ok. Ei, mas tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Jesus aqui é como um médico que está diagnosticando a enfermidade da sua igreja. E ele começa dizendo, olha, há pontos positivos. Há pontos positivos. Que pontos positivos são esses? Primeiro, as suas obras. Jesus reconhece as contribuições em prol do crescimento da igreja, reconhece a demonstração de amor pela igreja, o labor, o trabalho, Jesus reconhece o esforço, reconhece a dedicação, reconhece o empenho. É por isso, irmãos, que se você é empenhado na igreja, pode ter certeza, Jesus está vendo. Pode ser que nenhum irmão esteja vendo, mas Jesus está vendo. Porque Jesus aqui reconhece, vocês são crentes que trabalham, que se dedicam, que se esforçam, que se empenham. E como nós sabemos que esse Senhor Jesus é fiel, certamente Ele nos galardoará segundo as nossas obras. Ele recompensará a cada um segundo as suas obras. E em terceiro lugar, Jesus reconhece aquela igreja como sendo uma igreja perseverante, uma igreja paciente, porque nós devemos entender, irmãos, que aquele contexto era contexto de perseguição, intensa perseguição. E em meio àquela tribulação, aqueles crentes tinham capacidade de resistir e também para glorificar a Deus em meio às lutas. Também o Senhor Jesus, irmãos, reconhece que aquela igreja era uma igreja de rigor doutrinário.
Era uma igreja cujo pastor doutrinava bem os irmãos. E os irmãos se esmeravam por seguir as orientações da palavra de Deus. Ele diz assim, né, no versículo de número 2, na parte B: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Isso porque, meus irmãos, já naquela época, muitas pessoas entravam nas igrejas se dizendo apóstolos, se dizendo missionários, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos. Eles se infiltravam nas igrejas e diziam: olha, eu sou também um crente em Jesus. Eu sou um servo de Deus. Mas muitos deles, na verdade, irmãos, eram impostores que estavam ali para minar a igreja, para disseminar falsos ensinos, para criarem dificuldades na igreja, para plantarem sementes de discórdia no meio da igreja. Da mesma maneira que hoje acontece, naquela época também acontecia. Por exemplo, muitos deles entravam na igreja com interesses mesquinhos, para oferirem lucro em cima dos irmãos. Inclusive, num dos escritos dos pais da igreja, na Didaquê, existia alguns critérios para identificar um falso apóstolo. Como é que eu poderia identificar um falso apóstolo, um falso missionário, um falso crente no meio da igreja? Primeiro, o falso crente sempre gostava de facilidades, regalias, mordomias. Era o primeiro critério. Segundo, o falso apóstolo era interesseiro, mercenário. Terceiro, o falso apóstolo era hipócrita. Ele vivia uma coisa diferente daquilo que ele pregava. Através desses três critérios, eles saberiam diferenciar quem era de fato verdadeiro e quem era falso. E aqui o Senhor Jesus está dizendo: vocês têm um ponto positivo, porque vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos e de fato não são. Em terceiro lugar, irmãos, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Veja o versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É muito forte isso daqui, irmãos, porque aqui nós percebemos que Jesus odeia algumas coisas. Ele não somente ama, mas ele também odeia. E uma das coisas que Jesus odeia aqui são as obras dos nicolaítas. Que obras eram essas, pastor? Quem era esse homem Nicolau, que era o disseminador dessas más obras? Segundo a tradição, irmãos, é claro que isso daqui é uma possibilidade. Segundo a tradição, esse Nicolau seria um dos 7 diáconos escolhidos em Atos capítulo 6. Abre a sua Bíblia em Atos 6. Atos capítulo 6. Os irmãos se recordam que aqui estava acontecendo um problema na igreja em Jerusalém. E ali são nomeados, são escolhidos diáconos para servirem às mesas. Veja o que nos diz o versículo de número 3. Atos 6 e 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, ou seja, quem escolhia era a igreja. Não era o pastor quem escolhia, era a igreja. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, ou melhor, a toda a comunidade, e elegeram, aí começa a listar os diáconos: Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Segundo a tradição, meus irmãos, esse Nicolau, esse último que é listado aqui, ele apostata da fé. Ele se desvia da fé. Pastor, mas como pode? Porque este homem, ele foi escolhido pela igreja. Então houve ali algum tipo de votação. E os irmãos escolheram também Nicolau. E Nicolau, para ser escolhido, ele deveria ter boa reputação, ou seja, bom testemunho. Deveria ser cheio do Espírito. Esse cheio do Espírito aqui no livro de Atos, irmãos, como é que eles poderiam entender o cheio do Espírito? Era alguém ousado no falar. No livro de Atos dos Apóstolos, essa expressão cheio do Espírito, ela tem uma relação na ousadia no falar. Ou seja, Nicolau era um homem corajoso. Era corajoso. Além disso, tinha sabedoria. Era um homem de boa reputação, corajoso e sábio. Como pode, pastor, um homem desse desviar? Apóstata da fé. E nós bem sabemos, irmãos, que pela palavra de Deus, crente verdadeiro, crente que é crente, ele não perde a salvação. Então, na verdade, esse homem aqui, ele nunca foi salvo. Isto se, essa a tradição que atribui a este homem as obras dos nicolaítas é verdadeira. Nós não sabemos, mas é uma grande possibilidade. É uma grande possibilidade. Mas, meus irmãos, para atestar a realidade dessa possibilidade, basta que nos lembremos de outro personagem, este chamado Judas. O próprio Judas. E Judas, irmãos, esteve 3 anos não convivendo com uma igreja local, mas convivendo com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. E vemos que Judas, inclusive, quando o Senhor Jesus envia os 70 às cidades, para que ali eles operassem milagres, falassem do evangelho do reino, expulsassem demônios, Judas estava no meio deles. Então, meus irmãos, quando Jesus, ali no Sermão do Monte, ele fala assim: naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome curamos enfermos, e em teu nome expulsamos muitos demônios. Qual é a resposta que Jesus dará? Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas, irmãos, elas nunca pertenceram a Cristo. Elas nunca foram conhecidas por Cristo. E essa expressão aqui significa ser salva. Como é que a gente pode entender isso, irmãos? Pensando em alguém como Judas. Então existem pessoas por aí que elas estão falando de Cristo, dos seus lábios até saem verdades, mas elas mesmas não são crentes. Elas estão passando por um momento no qual elas até produzem ali alguma coisa, mas não são fruto digno de arrependimento. Não são. É como na parábola do semeador. Aquela semente que é lançada entre os pedregais. Ela rapidamente germina, cresce, avança, produz ali muitas flores e folhas, mas antes que dê o fruto genuíno, ela seca e murcha. São muitos crentes que nós vemos nas igrejas, que não são crentes verdadeiros, mas são crentes nominais. O que é um crente nominal, pastor?
é aquela pessoa que se diz crente, mas anda na prática do pecado. Não pense que essa pessoa vai se salvar porque ela vem para a igreja. Não se salva. Não se salva. Porque o crente verdadeiro, irmãos, ele não anda na prática do pecado. O crente verdadeiro, ele busca uma vida de santidade, porque nele habita o Espírito Santo. Nele habita o Espírito Santo. Então, muito provavelmente, esse homem Nicolau, ele é o autor dessas obras aqui, que são mencionadas por Jesus. E que obras eram essas, não é? A doutrina dos nicolaítas, irmãos, afirmava que a vida de uma pessoa poderia estar imersa na libertinagem e na prática constante do pecado como uma forma mais profunda de experimentar a graça de Deus. Porque eles diziam, olha, não importa, se você pecar, se você estiver no lamaçal da imundície do pecado, não importa. Porque cada vez que você pecar mais, maior vai ser a graça de Deus sobre você. Meus irmãos, essa doutrina é satânica, é demoníaca. O apóstolo Paulo condena esse tipo de pensamento em Romanos capítulo 6. Ele vai dizer, se nós fomos libertos do pecado, como então ainda poderemos viver no pecado? Nós fomos libertos do pecado, nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, nos libertou do pecado para que nós tivéssemos uma vida santa. Então o Senhor Jesus odeia, irmãos, Ele odeia esse tipo de pensamento. É interessante que o texto não diz que Jesus odeia os nicolaítas. Ele odeia as obras dos nicolaítas. Ele odeia essas obras, ele odeia essa doutrina, ele odeia esse pensamento. Que pensamento é esse? O pensamento de que uma pessoa se diz crente e está na igreja, vivendo no pecado, e tudo bem. Não, não está tudo bem. Esta pessoa, na verdade, está enganando a si mesma, está se iludindo. É necessário que ela se converta de fato. E naquela igreja, na igreja de Éfeso, eles não toleravam essa doutrina, ou seja, eles eram contra a libertinagem, eram contra o pecado. Mas, meus irmãos, o que Jesus tinha contra aquela igreja? E aqui nós devemos avaliar a nossa vida. Porque, meus irmãos, se eu for verificar o que Jesus fala dessa igreja de pontos positivos, eu creio que nós possamos ver na nossa igreja também alguns desses pontos. Nós aqui na nossa igreja prezamos muito pela doutrina bíblica, pela palavra de Deus. Nós prezamos pelo ensino correto das Escrituras. Nós condenamos o pecado. Nós falamos abertamente contra todo o sistema mundano e pecaminoso que nós vemos por aí. Nós nos esmeramos pela obra de Deus. Mas, meus irmãos, pode ser que nós estejamos falhando em algo, assim como essa igreja estava também falhando. E no que essa igreja estava pecando, estava falhando? Veja aí o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja, era uma igreja que se esmerava na doutrina, que era esforçada no serviço do Senhor, que buscava uma vida de santidade, de obediência, mas tinha esquecido o primeiro amor. Meus irmãos, o que pode fazer com que uma igreja, um crente, esqueça o seu primeiro amor? Porque pelo texto aqui, irmãos, esquecer o primeiro amor não é deixar de ir à igreja. Você pode estar na igreja, de corpo presente, e ter esquecido o seu primeiro amor.
Esquecer o primeiro amor, pelo texto aqui, não é deixar de dar o dízimo, de contribuir. Pode ser que você seja dizimista fiel e tenha esquecido o seu primeiro amor. Esquecer o primeiro amor não é deixar de fazer parte de algum ministério, de alguma obra, de alguma ação social. Pode ser que você faça parte de tudo isso e tenha se esquecido do primeiro amor. Esquecer o primeiro amor também não está atrelado a, por exemplo, não exercer algum cargo na igreja. Até um pastor, irmãos, ele pode esquecer-se do primeiro amor. Esquecer-se do primeiro amor é algo que pode acometer a todo e qualquer crente. Se nós não vigiarmos, nós podemos esquecer o primeiro amor. Mas que primeiro amor é esse, irmãos? Eu quero pensar com os irmãos, em primeiro lugar, no que pode causar esse primeiro amor. O pecado, por exemplo. Que tipo de pecado? O pecado oculto. O pecado de estimação. O pecado que ninguém sabe, mas que muitas vezes nós carregamos conosco. Esse pecado, irmãos, ele pode fazer com que nós percamos o primeiro amor. Em segundo lugar, negligência em cumprir com o que Deus determina. Isso pode fazer com que nós percamos o primeiro amor. Nós, irmãos, precisamos ser diligentes. Diligentes numa vida de oração, de leitura da palavra e de obediência aos mandamentos de Deus. Nós não podemos deixar para depois o que Deus manda fazer hoje. Se Deus manda fazer hoje, façamos hoje. Porque, meus irmãos, a obediência retardada já é desobediência. Se você, por exemplo, quando era criança, sua mãe dizia assim, ó, ei, menino, faça isso agora. Você fazia daqui a 2 horas. Você já está desobedecendo. Por mais que estivesse fazendo. Em terceiro lugar, irmãos, desculpas incessantes e esfarrapadas. Relacionamentos desgastantes no seio da igreja. Isso pode fazer com que nós percamos o nosso primeiro amor. E o que é a característica do primeiro amor, irmãos? Esse amor aqui é o amor de Deus por nós. E nós, recebendo esse amor, em contrapartida, amamos a Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por nós mesmos, nós não o amaríamos. Mas como Ele nos amou e se entregou por nós, e nós ouvimos a sua palavra, maravilhosamente, graciosamente, nós passamos a amá-lo. Porque Ele nos amou primeiro. E uma das características do primeiro amor, irmãos, é o entusiasmo. Pode notar, uma pessoa que está no primeiro amor, ela está entusiasmada. Ela não poupa esforços. As suas motivações mais internas e mais profundas são motivações benignas. Ele não faz as coisas para aparecer, não. Ele faz porque ele ama. Ele não faz as coisas para se tornar conhecido, não, ele faz porque ele quer cuidar das coisas de Deus, ele ama as coisas de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele ama a Deus. Esse entusiasmo, irmãos, que nós devemos ter pela casa de Deus, pela obra de Deus, pela palavra de Deus, por uma vida de oração, deve ser um entusiasmo constante. Nós não podemos perder esse entusiasmo. Os problemas que nós temos não podem tirar de nós o entusiasmo. Pode ser que talvez o seu dia tenha sido muito difícil, cheio de dificuldades. Talvez você esteja cansado. Mas se você estiver entusiasmado, se você estiver motivado, você estará lá. Porque você ama. Esse ânimo não pode ser perdido, irmãos. E quando nós
perdemos o primeiro amor, veja, não é perder o amor. Jesus não está dizendo que eles tinham perdido o amor. Eles continuavam amando a Deus. O que eles tinham perdido era o primeiro amor, era o entusiasmo, era a motivação. Essa perda de entusiasmo, irmãos, ela pode afetar a nossa vida espiritual. E se cada crente, se cada homem, se cada mulher de Deus não vigiar, poderá afetar, inclusive, a igreja toda. Meus irmãos, a pior coisa numa igreja é um pastor que perdeu o seu primeiro amor. Sabiam disso? Porque ele vai pregar sem entusiasmo. A pior coisa na igreja é um diácono sem o primeiro amor. Porque ele vai servir sem motivação, sem entusiasmo. Ele vai servir por servir. A pior coisa na igreja são crentes sem o primeiro amor. Porque eles vão à igreja somente para cumprir uma obrigação religiosa. E não por causa do amor a Deus. Nós devemos, irmãos, vigiar a nossa vida. Porque para a perda do primeiro amor, o Senhor Jesus requer arrependimento. Ou seja, o arrependimento aqui, a metanoia, a mudança de mente, se dá no sentido de que nós devemos verificar o momento em que nós caímos. Qual foi o momento em que nós perdemos o primeiro amor? Veja, o cair aqui não é o cair da salvação. Porque o crente não cai da salvação. O cair aqui é decair do estado do primeiro amor. É vacilar em relação ao primeiro amor. E se nós, meus irmãos, não atentarmos, nós vamos vacilar e não vamos nem nos dar conta. É a pior coisa que existe. Jesus está dizendo, verifica a tua vida. Onde foi que tu caíste? Qual foi o momento em que tu perdeste o entusiasmo? Qual foi o momento em que tu perdeste este primeiro amor? Aí ele vai dizer no versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Volta a que tu era antes. Volta. Eu estou aqui disposto a te ajudar, a te fortalecer, a te motivar, a te animar, a te encher do meu espírito. Depende de ti. Volta às primeiras obras. Agora nós temos aqui uma advertência. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, a perda do primeiro amor aqui na igreja de Éfeso era algo generalizado. Os crentes haviam perdido o primeiro amor. E Jesus aqui está dizendo, se vocês como igreja não se arrependerem e não voltarem à prática das primeiras obras, eu virei até ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Nós vimos que o candeeiro se refere ao quê? À igreja. Mover o candeeiro significa o quê? Mover a igreja. Tirar a igreja. Jesus está dizendo, se vocês não vigiarem, a igreja de vocês pode se acabar. Irmãos, tem igreja que fecha por aí? É só o que tem. Igreja verdadeira que fecha as portas. Por que motivo? Porque não se arrependeram. Jesus requer arrependimento. E Jesus, no versículo 7, promete uma bênção. Promete algo maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que o Senhor aplique, irmãos, a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé. Restam 2 minutos. E nesses 2 minutos que nos faltam, nós iremos, irmãos, entoar um cântico ao Senhor. Eu quero que você entoie esse cântico, que você louve ao Senhor, meditando na letra deste hino, mas também meditando em tudo aquilo que você ouviu nesta noite.
que você possa, de fato, retornar ao primeiro amor. Eu oro para que todos nós, irmãos, como igreja, nunca deixemos essa brasa, esse fogo apagar nos nossos corações. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Santo Deus, que de fato esse seja o nosso desejo, de retornar ao primeiro amor. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos retornar às primeiras obras, para que nunca, Senhor, percamos esse ardor, esse fervor que temos para contigo, mas que sempre nos nossos corações a brasa da salvação esteja acesa, esteja sempre viva e vibrante, para que nunca poupemos esforços em prol da tua obra, Senhor. Nos ensina a te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor, e nos concede um restante de semana guardado pelo teu poder, de vitórias e bênçãos na tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramados sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre toda a igreja do Senhor, desde hoje para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Vão em paz.